Sejam todos bem-vindos ao Enotalks, o seu podcast de informação e entretenimento do mundo do vinho, direto aqui da Serra Gaúcha. E eu já te convido a seguir as nossas mídias sociais, o nosso Instagram, o nosso TikTok, o nosso YouTube. Ativa o sininho que você vai receber em primeira mão todos os nossos episódios. Bora lá, pessoal. Eu sou Luiz Eduardo, da Vinícola Cavas do Vale. Eu sou Robson Júnior Machado, da Vinícola Machado e Crivellari, e você está no Enotalks. Hoje, pessoal, a gente está aqui com a nossa convidada especial, Dani Agatti Chesini Zotz, a querida Dani Zotz, da Vinícola Casa Zotz, apresentando para vocês. Dani, seja muito bem-vinda. É um prazer aí te receber nesse episódio de hoje. A Dani aí, nossa vizinha, nossa amiga. Vamos lá fazer uma breve descrição, apresentação da Dani. A Dani é enóloga formada aqui pelo IFES, Instituto Federal do Rio Grande do Sul, engenheira de bioprocessos e biotecnologia, sommelier formada pelo SENAC, mulher do Juliano Zotz, que trabalha junto com ela na Casa Zotz, e mãe do querido Leonardo aí de 6 anos. Agora, recentemente, em 2023, a Dani recebeu um prêmio aí de mulher nota 10, né, Dani? Pela Assembleia Legislativa aqui do Rio Grande do Sul, pela trajetória na agricultura familiar e vinícola familiar. Dani, conta para nós como é que foi receber aí esse prêmio, como é que foi esse destaque que tu sentiu a receber. Conta um pouquinho para nós aí do teu trabalho que te levou a esse destaque aqui no estado. Agradeço o convite, muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Foi muito gratificante receber esse prêmio, foi uma surpresa, porque a gente vem trabalhando como agroindústria familiar há 3 anos, então esse é o nosso registro. A Casa Zotz, ela foi registrada em 2020, e aí esse prêmio veio para mostrar que a gente está no caminho certo, que a gente está fazendo um bom trabalho. E esse prêmio eu acabo compartilhando com toda a família, né? Porque como é um trabalho familiar, é uma vinícola familiar, eu tenho muito apoio de toda a família. E o destaque, ele é em função de promover mais agroindústrias, eu vejo nesse sentido, no sentido da gente divulgar o trabalho da agricultura familiar, e essas pequenas famílias, esses pequenos negócios que têm muito a dar certo no Rio Grande do Sul e principalmente na nossa região. Muito bem, olha só que bacana. A gente fica muito feliz em poder trazer, né, um prêmio como esse, né, representado por uma grande mulher. E com certeza a família tem muito orgulho desse posicionamento e, como tu falou, compartilhar com toda a família é muito importante, porque acredito eu na agroindústria, na parte das vinícola familiar, tudo isso precisa ter uma construção, né? Então a gente fica muito feliz em trazer toda essa informação aqui para o nosso Enotalks. Então, seguindo o que a gente preparou de roteiro, uva Merlot com destaque. O que tem vocês, na propriedade de vocês, que destaca a uva Merlot? Então, a uva Merlot, ela é uma uva que se tem como uma grande variedade, né? Uma variedade potencial para o Vale dos Vinhedos. É uma variedade de uva que a gente tem muito carinho, porque desde 2020 a gente elabora esse vinho na propriedade. Nós temos, então, o Merlot 2020, que ele acabou sendo um divisor de águas na nossa propriedade. Por quê? Porque quando a gente desenvolveu, né, a nossa empresa, ela já iniciou desde 2015 a trajetória, não como vinícola, mas sim como uma propriedade onde comercializava uvas e vinhos para os amigos e conhecidos. E em 2020 a gente aí ganhou o registro, registramos a marca, né, registramos a vinícola. E a uva Merlot, ela então sempre foi elaborada com muito carinho. E o principal ponto da uva Merlot é que em 2021 nós ganhamos melhor vinho na Expo Inter.
Então esse Olha foi o só. divisor de águas e por isso que a gente tem um carinho tão grande pela uva Merlot. Com certeza, então, é uma uva de destaque para Casas Otis, na tua vida, na vida de toda a família. E é uma uva também que a gente aqui no Vale dos Vinhedos, né, tem uma grande parcela, é referência no Brasil, né, a uva Merlot, que está aí dentro da nossa DO, do Vale dos Vinhedos. Mas muito bacana ter esse destaque na uva Merlot. Dani, então 2020 foi o ano da Merlot, prêmio na Expo Inter, mas esse Merlot teve mais um destaque aí internacional, um prêmio. Enquanto tu vai falando aí desse destaque, vamos pedir para o Robson, nosso sommelier oficial, fazer o serviço aí desse vinho Merlot que tu trouxe pra gente provar. Enquanto o Robson vai fazendo aí o serviço, quero que tu conta para nós um pouquinho mais desse prêmio e apresenta esse vinho aqui pra gente ir degustando e conversando um pouquinho mais. Conta para nós, Dani, deste Merlot que tu trouxe para nós, deste destaque internacional e se esse foi mais um destaque que te trouxe aí para investir cada vez mais no Merlot e o que tu tá planejando para os próximos lançamentos de Merlot. Então, nós temos o Merlot 2022, é um vinho que nós participamos do concurso internacional Mendoza, o nome do concurso é La Mujer Elige, e esse vinho ele ganhou medalha de prata. Então, os nossos vinhos, todos eles são elaborados em pequenas quantidades, nós trabalhamos com pequenas parcelas, né? E a ideia desse Merlot era trazer um pouco mais de estrutura, um pouco mais de persistência. Então, nós deixamos mais tempo macerando. E por uma questão de visibilidade e uma questão de apostar na uva Merlot, como a gente já vem falando em DO, nós inscrevemos apenas o Merlot nesse concurso internacional. Então, esse concurso internacional é um concurso que ocorre em Mendoza, na Argentina. Só mulheres degustam e é um concurso que inúmeras vinícolas brasileiras participam. Foi o nosso primeiro concurso internacional e ser premiado, então, com essa medalha de prata nos traz uma satisfação imensa. O cliente, ele se baseia muito nessas premiações e isso, então, mostra que a gente tem que cada vez mais ter melhores vinhos e focar muito nessa uva que eu acredito que seja o grande potencial. Muito bacana, muito bonito o rótulo aqui, Merlot, incrível, 12,6 de álcool, tá aqui a medalha de prata. Esse que a gente vai degustar aqui é o premiado, pessoal. Muito bacana. Uva Merlot, uma uva que, para quem não conhece, até fica a informação. A uva Merlot é a uva escolhida para ser a uva icônica da denominação de origem Vale dos Vinhedos. A Casas Otis também está dentro aí do território Vale dos Vinhedos e é uma uva que a região tem apostado muito, ela tem um ciclo mais curto, ela teoricamente fica pronta, amadurece antes do período das chuvas, que tanto atrapalha aqui a nossa vinificação. Os últimos anos tem sido um pouco diferente, tem sido mais propício para todas as uvas, inclusive o Merlot, e é uma uva que está se destacando, que cada vez mais a gente está aprendendo a trabalhar com ela e os resultados estão vindo aqui na taça com esse belíssimo Merlot aqui da Casas Otis. Vamos brindar então a essa premiação. Saúde! Parabéns pelo prêmio, parabéns pelo vinho. E vamos lá, já começamos o nosso episódio brindando, degustando a nossa bebida sagrada, o nosso motivo de estar aqui no nosso Enotalks. E parabéns, Dani, parabéns para a família Otis, para toda a equipe que desenvolveu e elaborou um belo e um exemplar de Merlot. Nota 10, tá? Show de bola. Tá show de bola aí pra gente seguir a nossa conversa. Dani, como tu falou aí, Casas Otis, famílias Otis, existe desde sempre. Mas este projeto, pensando em fazer vinhos próprios, em ter essa marca, com certeza tem uma sementinha lá em 2005, quando tu fez o teu curso de enologia. E quando é que deu assim esse start? Não, agora nós vamos fazer para valer, agora nós vamos botar a cara no mercado. Tu disse que vocês têm 3 anos aí oficiais de Casas Otis. O que levou
vocês a fazerem isto? Já tinham uma experiência anterior? Já tinha trabalhado em outra vinícola? Vocês já tinham os vinhedos? Ou o Juliano disse, não, Dani, a partir de agora eu vou plantar e nós vamos fazer acontecer. Conta um pouquinho desse início da Casa Zotes. Então, a Casa Zotes, ela é um projeto onde eu e o Juliano, nós queremos manter a tradição de elaborar o vinho no porão da casa. Então, como que começou a minha trajetória? Eu sou natural de Garibaldi e eu aprendi a fazer vinho com o meu pai no porão de casa. Então, foi aí que eu tive essa introdução à enologia e com isso eu resolvi fazer o curso de enologia. Conheci o Juliano em 2011 e aí ele já tinha a propriedade, que é dos pais, e ele sempre trabalhou com uvas, sempre trabalhou com a parte da viticultura, mas também sempre elaborou vinho para ele, para o pai dele e para o vô dele. Então, a gente, em 2012, elaborou o primeiro vinho junto, que foi um Merlot. Foi o nosso melhor Merlot. O Merlot, mais uma vez... tem uma história na nossa vida, né? Então, tanto profissional quanto... Na verdade, o primeiro momento como casal foi elaborar o Merlot. Isso. Olha só que legal. Então, a gente elaborou e a gente sempre vendia ou comercializava para os amigos. E aí, o Juliano, nessa época, trabalhava na cidade, porque nem sempre a uva ela tem um rendimento bom. E ele tinha algumas dívidas, né? Nós tínhamos que trabalhar. Ele trabalhou na cidade até 2014, que foi quando a gente teve a ideia de colocar na propriedade as uvas de mesa. Então, a Casa Zotes, ela inicia com uva de mesa para consumo in natura, aberta ao público. E depois é que tem a Casa Zotes vinícola, porque daí a gente sentiu a necessidade do registro, porque as pessoas começaram a comprar as garrafas, levar o vinho, retornar, adquirir mais garrafas. Olha. Então, essa que é a nossa história no sentido da trajetória da vinícola. Olha que legal essa história, pessoal. Todo mundo faz o contrário. Uma dificuldade que a gente tem no mundo do vinho é a perda de mão de obra para a cidade. As pessoas não vendo o retorno do seu trabalho, que é um trabalho dedicado, intenso, não tem sábado, não tem domingo, e que às vezes a pessoa faz muito mais por paixão, por amor, do que realmente por retorno financeiro. E a Casa Zotes tem esse caminho diferente. Olha só, começou com uvas de mesa in natura. Um caminho que muita gente está abandonando, que quer plantar uvas viníferas para fazer vinhos finos, para explodir de vender. E a gente sabe que a realidade não é assim. Então é uma história muito interessante, pessoal. Começou com as uvas de mesa e aí depois foi buscar o vinho fino. E olha só, foi a Dani que veio trazer esse diferencial, né? Fez o Juliano acreditar no seu potencial, que aquilo ali ia dar certo. É muito bacana ouvir esses relatos. E desde o início foi familiar, é só vocês, Juliano, Dani hoje no varejo, na vinícola, tem mais gente da família? Tem o sogro, tem a sogra? Sim, a gente então trabalha em família integrado, né? Então em janeiro e fevereiro é onde a gente tem o maior movimento, onde a gente tem a vinícola e tem a comercialização das uvas. E então trabalho eu, Juliano, minha sogra, meu sogro, então Dona Neuci, seu Alfeu, e a minha mãe, que é a Dona Inês, que também me auxilia, então, no atendimento, na casa, né? Sabem que safra de uva a gente tem aquela condição de que tem que trabalhar bastante, então tem que ter a pessoa que faz o almoço, tem a pessoa que tem que atender. Tem todos os serviços da casa ainda. Olha aí. Então, contar com a família é muito importante. A nossa agroindústria, ela é, então, um local onde a pessoa chega e sente essa presença da família. Essa era a minha próxima pergunta. Como que é essa agricultura familiar? Como que é essa construção? A gente sabe que hoje em dia, com a correria da loucura do dia a dia, a gente está aqui na Serra Gaúcha, sabe que é corrido, né? Mas tem o manejo do vinhedo, tem a elaboração dos vinhos. Como que funciona essa agricultura familiar? Como que funciona essa conexão? Tu já começou falando um pouquinho para a gente, mas explica um pouco melhor para o pessoal entender como que é a agricultura familiar da Casa Zotes. Então, a gente trabalha só com a mão de obra da família. A ideia é
trabalhar os hectares necessários para sobreviver, né? No sentido de ter Quantos hoje, Dani? A gente trabalha com 2,5 hectares de vinhedos próprios e 2,5 hectares a gente arrenda de uma pessoa que investiu no Vale dos Vinhedos e que deixou livremente para a gente cuidar, porque não entende do assunto. Então, o Juliano, como tem muito conhecimento, ele assumiu toda essa área. Então, no total, nós trabalhamos com 5 hectares. Ótimo. Desses 5 hectares, a gente não elabora o número total de uvas colhidas, a gente não elabora 100% de vinhos. Então, a gente trabalha só 30% uvas para Casasotes, o restante ainda a gente comercializa para outras vinícolas. Então, a questão da agricultura familiar, ela é, num primeiro momento, voltada para a família. A gente trabalha em conjunto. Sei que eu vou antecipar algumas perguntas de vocês. É complicado, não é fácil. Então, eu trabalhei sempre na cidade, sempre trabalhei em empresa, trabalhei em multinacional. E aí, cada pessoa tem o seu papel, tem a sua atividade. Quando a gente trabalha em casa, todo mundo tem que fazer tudo. E aí é que começa a situação complicar. Então, até eu brinco com o Juliano, que eu digo, tô me adaptando. Ele diz, já é 1 ano e meio que tu tá na propriedade, 2 anos, e tu tá ainda se adaptando. Mas é que é uma adaptação. Porque o Juliano nasceu ali e sempre foi criado como um agricultor. Eu não, eu tô me adaptando com a agricultura familiar. Tu saiu da cidade, foi para o interior, para poder ajudar, para poder construir esse legado, fazer essa construção da marca, mas com certeza é uma adaptação diferente, né? É diferente. Então, aquela coisa assim, de ter horário, de sair para trabalhar, de ter uma atividade, um dia a dia organizado, na propriedade é um pouco mais difícil. Eu reconheço e acho que o Juliano, ele é muito determinado. Tá, então... Mandar um salve pro Juliano aqui, ó. Estão falando bem de ti. Isso aí, Juliano. Então, ele se programa e dentro daquilo ele faz a programação dele. Isso ele obteve, ele reconhece quando ele saiu da propriedade para trabalhar numa empresa privada, que daí tem essa organização, tem tudo isso. E eu aprendo muito com ele, porque como ele é determinado, eu também tenho que ser. Então, às vezes, o meu dia a dia, ele é bem corrido, porque assim, hoje eu vou fazer tais atividades. Daí chega turista, a gente já perdeu. Já perdeu aquele tempo. Perdeu aquele tempo, não. Perdeu a atividade programada. Perdeu a programação, na verdade. Da programação. Isso. Mas, às vezes, o turista, ele te dá outras ideias, ele te dá outras maneiras de pensar. Então, eu acho que é um constante aprendizado. As pessoas acham que a agricultura familiar é algo parado no tempo, é algo mais estático, não, né? Eu vejo muito trabalho, eu vejo muito o pessoal acordando muito cedo, indo dormir muito tarde, trabalhando, porque tem trabalho. Como se diz no interior, sempre tem alguma coisa para fazer. Sempre tem. E muito do que eu gostaria também de deixar aqui é que, às vezes, a gente que não está no vinhedo diretamente, a gente tem a ideia que colheu a uva em março, até março, de março até agosto, que é momento de poda, eu não tenho o que fazer. Engana-se, né? Porque daí a gente tem todo o trabalho no vinhedo, adubação, a gente tem o preparo com postes, com a parte de ferros. Aí começam tem toda uma infraestrutura que tem que deixar pronta, né? Tem que deixar pronta, isso. E daí a poda em agosto, né? Ela é muito importante, a gente não tem outro momento para ser realizado, então tem alguns momentos que a gente aperta um pouquinho mais no tempo, porque daí são atividades que precisam ser feitas, e outras atividades a gente consegue fazer um pouco mais tranquilos. Então é um dia a dia, ele não é sempre o mesmo, ele muda, ele é constante, ele é dinâmico, isso mesmo. Muito bem, e além disso tem ainda a parte administrativa. Tem a parte de organizar a papelada, as planilhas, que isso também é uma atividade importante e que desenha toda essa construção, né, Dani? Então, muito bem. Deixar registrado que o agricultor hoje não é demérito nenhum, pelo contrário, é um orgulho, é uma peça-chave na cadeia da uva e do vinho. Porque se não tem o homem, a mulher, a família, o vô, a avó,
o cachorro, todo mundo em cima do carretão do trator, roçando, podando, adubando, protegendo os parreirais, até chegar lá no momento mágico da vindima, não tem vinho, não tem destilados, Não tem uva, não tem não tem nada. espumantes, não tem uva para consumo in natura. Então, muitas vezes as pessoas hoje ainda têm aquela ideia de que o agricultor, como a gente chama aqui entre nós, o colono, ele é um coitado. Não, hoje isso já mudou. Isso, o agricultor, ele é cada dia mais valorizado pelas pequenas e pelas grandes vinícolas, porque é o agricultor que cuida das nossas uvas. Olha o exemplo da Casa Zotes, eles usam 30% e vendem 70% da produção. Fora a experiência que eles levam para quem vai lá colher direto do pé as uvas de mesa, né? As variedades diferentes. Então não se enganem, o agricultor é uma peça muito valorizada e uma peça fundamental nessa engrenagem. Você que está assistindo esse vídeo e é um agricultor e é um amigo, um colega nosso da agroindústria familiar, cara, sinta orgulho. Muito orgulho, se sinta parte também do Enotalks, porque a gente quer trazer muito isso, a gente tem muito orgulho do nosso agricultor, né? A gente, com certeza, hoje está cada vez se vendo mais, vamos dizer assim, o filho sai para estudar e retorna, e está retornando com tecnologia, está retornando com melhores métodos, com um trabalho duro, porque como a gente falou, na propriedade sempre tem alguma coisa para fazer. Então, agricultor, o nosso colono, sinta-se orgulho e cada vez mais a gente quer ter a participação da agroindústria, da vinícola familiar, das pessoas que realmente fazem acontecer, porque nós, na nossa vinícola, tivemos um pouquinho disso, de ir lá na propriedade, cuidar um pouco dos vinhedos, tá? Não é aquela coisa loucura do ano todo, mas a gente fez isso e está fazendo, vai lá colher as uvas, faz todo o processo de vinificação, então a gente vê o quanto de trabalho tem dedicado e tem quanto tempo precisa se dedicar para elaborar um bom produto. E não só nas uvas, né? Toda a parte de comida também, de frutas, de hortaliças. Então é um trabalho aí a várias mãos e que soma para estar na mesa de todo mundo todos os dias. Muito bem, muito bem. Luiz, vai lá. Dani, hoje agricultura familiar. Quanto você se vê em hoje agricultura familiar e quanto vocês já se planejam, não sei se essa é o planejamento, fazer essa transição de cada vez mais oferecer vinhos finos, se tornar, digamos, uma mais vinícola e menos agricultura? Ou isso ainda não está nos planos de vocês, ou é uma crescente passo a passo? Em que momento vocês estão hoje? É um objetivo virar uma vinícola focada mais no vinho e um pouco menos na uva? Então, essa transição ela já vem ocorrendo. Quando nós iniciamos, então, o processo de registro, 2019 para 2020, a gente elaborava em torno de... 2019 a gente elaborou 6 mil litros de vinho, e eu diria que era 5 mil litros de vinho de mesa, 1.000 litros de vinho fino. Aí, 2020, nós registramos, nós fomos a 12 mil litros, então a gente dobrou a produção. E em 2021, a gente foi a 14 mil litros, agora a gente mantém entre 15, 14 e 15 mil litros, e a gente já verifica que é 30% vinho de mesa, 70% vinho fino. Então, é como você falou, é uma crescente a transformação, a troca, né? A transição. A transição entre vinho de mesa e vinho fino. Quando a gente registrou a vinícola, né? Nossa vinícola familiar, o pessoal perguntou: você está no Vale dos Vinhedos, você só vai trabalhar com vinho fino, né? Daí eu falei: olha, eu aprendi a fazer vinho com uva de mesa, né? Que é o que o nosso cliente local costuma consumir. E nós vamos manter, então, o vinho de mesa. Hoje, a gente trabalha com vinhos de mesa, porque nós temos um público ou clientes que são muito parceiros, que adquirem esse vinho para consumir na sua casa todos os dias.
Então, essa transição ela já vem ocorrendo. A nossa ideia é se tornar uma propriedade onde a gente trabalha agora quase todo o vinho fino com as uvas em espaldeira. Então, a gente até tem um projeto que a gente participa, que é o projeto da prefeitura, que é o projeto Espaldeiras. E a ideia, então, é só produzir uvas para a vinícola, a Casa Zotes, transformar em vinho. E aí, só trabalhar com esses 2,5 hectares futuramente. E transformar tudo em espaldeira. A gente vai continuar com as uvas de mesa, porque a área que a gente tem, onde tem a parte da experiência, da vindima, da pisa da uva, onde o cliente vai lá e faz a sua colheita. Isso é um gancho bacana, Que é meio puxar hectare. o enoturismo. O enoturismo, não estava na nossa puxada aqui, mas esse enoturismo, como está sendo essa inclusão da Casa Zotes no enoturismo, né? Tu já falou pra gente que veio então do plantio da uva, do vinificar o vinho de mesa, de vender as uvas em natura para os turistas, mas não era aquele foco em enoturismo. Como tu me falou, a experiência da pisa, da uva, da vindima, de ter lá um espaço para receber esses turistas. Fala um pouco pra gente como funciona isso. Então, hoje a gente tem toda a venda, praticamente ocorre 95% ocorre no nosso varejo. E a gente, então, acaba atraindo muito cliente em janeiro e fevereiro pela colheita da uva. Então, é colhe e pague, como a gente denomina muitas vezes. A pessoa tem a vivência de colher pelo menos um cacho de uva, de estar ali podendo colher a uva ou comer direto do pé. E durante o ano eu tenho, então, as experiências, a visitação, a degustação, que é embaixo do vinhedo, embaixo do parreiral. Isso as pessoas falam assim pra mim. Eu via nos filmes as pessoas na Itália ou na França fazendo uma refeição ou degustando um vinho embaixo do parreiral. É isso que eu quero. Então, a gente está trabalhando muito isso, no turismo. É a forma que a gente tem de divulgar nosso espaço, de atrair o turista. E hoje, então, a gente trabalha com outras formas, como piquenique durante o ano. A gente agora está fazendo sabrage também, então é uma das experiências que a gente vai inovar agora nos próximos dias. Também eu dependo do clima, então não é sempre que eu tenho área externa disponível. Então, a gente precisa aguardar agora a primavera, onde então tem a brotação e aí que dá todo o charme do vinhedo. Que é todo um momento esperado, né? Um momento, essa parte do clima, nessa época do ano, né? É o que determina muita coisa que vai acontecer lá depois da floração, depois que a gente já tiver os cachos se formando. Então, isso é legal. E é um momento muito bonito de se ver. Agora, no metade do inverno, vamos dizer assim, no início da primavera, final do inverno, ter tudo isso e poder oferecer. Então, eu acho que vocês, mostrando a parte familiar, da agricultura familiar e trazendo isso para os nossos turistas, essa comunicação, essa coisa mais próximo, eu acho que realmente apresenta quem é a Casa Zotes, né? Eu acho que foi isso que tu quis colocar, incluindo essas experiências. É uma construção, né, Dani? Nada tá pronto ainda e tudo tem que andar junto. O vinhedo da uva de mesa, o vinhedo da uva fina, o vinho de mesa que começou, o vinho fino que ganha volume, o enoturismo, que é muito importante, não só do vinho, mas esse enoturismo de experiência que a Casa Zotes faz hoje, né? Aproveitando essa questão de enoturismo e varejo, Dani, tu disse aí que 95% hoje das tuas vendas é no varejo. Então eu fiz uma continha aqui por cima, hoje tá vendendo aí umas 1.000 garrafas por mês, tá bom, né? Gente, vender 1.000 garrafas por mês em casa, assim, né? Como se diz, sentado no sofá de casa. Tranquilo, né? É muito tranquilo, isso é legal. Dani, reforça para nós o convite para o pessoal vir fazer a experiência aí de vocês e conta como é esse atendimento, como é essa vivência, né? Que tu até já ressaltou antes que o varejo é muito gostoso
às vezes não pelo dinheiro que se ganha, mas por tudo que se troca ali, toda a experiência que se tem. A gente ensina e muitas vezes a gente aprende muito mais com quem vem nos visitar. Conta para nós como é que é esse momento de varejo, de receber as pessoas na Casa Zotes. Então, a questão de receber as pessoas na Casa Zotes é estar recebendo na minha casa, né? Então, a vinícola fica no porão da casa e a ideia é a gente fazer com que a pessoa se sinta em casa. Essa é a Casa Zotes, né? Isso aí. Exatamente assim, né? Um retrato, um perfil do que é a Casa Zotes. Então, aqui a ideia da logomarca, né, é a nossa casa, aqui o porão onde a gente tem o varejo, né, e a folha da uva. A escrita é como se tinha antigamente nas caixas de uva o nome do agricultor. Então, a gente quis lembrar, né, remeter essa lembrança da casa e de como o agricultor, ele trabalhava a uva e ele entregava a uva, o seu fruto, como a gente está falando, que é um fruto que a gente colhe, né, com tanto carinho. As experiências lá, elas são variadas. Nós temos pessoas que vêm para curtir o espaço externo, tem pessoas que vêm para aprender sobre vinhos. Eu acho que é um momento da gente ensinar, sim, mas ensinar de uma maneira leve, tranquila. Eu acho que a gente precisa fazer com que o consumidor, o vinho brasileiro, ele tenha vontade de abrir uma garrafa de vinho. Então, estar lá e fazer essa atividade com o turista é muito bom. A troca de experiência é, como você falou, é duas mãos. A gente oferece a experiência, a gente oferece sobre vinhos, mas também a gente aprende muito sobre experiências, a gente aprende muito sobre finanças, sobre negócios. Então, sempre tem essa troca com o turista. E lá na nossa propriedade sempre tem espaço para fazer algo diferente. Então, essa questão do turismo é sempre algo a se explorar cada vez mais. A gente tem, então, a pisa da uva em janeiro e fevereiro, a gente tem a colheita da uva, que a pessoa vai lá, colhe, pesa a uva e leva o valor da uva pesada. A gente tem o piquenique, que ocorre durante todo o ano, e a degustação, então, que ocorre também dos nossos 5 rótulos. É muito variável o que a gente serve, até porque a gente trabalha com 18 rótulos no total. Esse seu cálculo rápido de 1.000 garrafas, eu só vou fazer um parênteses, porque dos 14 mil litros que a gente elabora, a gente transforma isso em 8.000 garrafas. Por quê? Porque ainda a gente trabalha com tamanhos e volumes maiores de comercialização, que é o garrafão. Então, a gente tem muita procura de pessoas que acabam adquirindo vinho para consumir de garrafão, bem como tem essa transição das pessoas agora procurando só a garrafa. Isso aí é tudo jogo escondido da Dani. Ela vende tudo em 8 meses e os outros 4 meses ela tira férias. Vai pra praia. Mas é muito bacana essa questão, é cultural nosso, o garrafão, né? O vinho em garrafão é uma cultura que vem lá do nosso nono da Itália, né, que trouxe o garrafão. Então, não vai se perder isso. Por mais que tu queira evoluir, trazer uma construção diferente, trazer um método diferente de fazer, mas muitas vinícolas, e principalmente as familiares, não vão perder essa identidade do vinho em garrafão, né? Tem muita gente aí que está vendo a gente que não sabe, que não conhece um vinho de garrafão. Gente, pesquisa, vem para Serra Gaúcha, vem na Casa Zotes que tu vai conhecer. Talvez tu não vá beber o vinho do garrafão, vai beber de uma garrafa, né? Vai levar para casa uma garrafa. Mas a nossa história está aqui para ser contada e que foi construída com muitos garrafões. Com certeza, o garrafão foi um símbolo e ainda é o símbolo do vinho colonial, dos primórdios. Hoje existe uma batalha muito grande pela valorização do vinho brasileiro, a valorização do vinho brasileiro na garrafa, no Merlot, no Cabernet, no Taná, em uvas diferenciadas, mas sim, ele ainda tem um papel muito importante. O vinho de mesa ainda é o vinho mais consumido no Brasil, existe um mercado gigante para esse vinho e é um vinho muito bem aceito, né, Dani, pelo paladar do brasileiro hoje, o vinho de mesa. Falando em vinho de mesa, conta para nós dessas uvas diferentes que vocês têm aí, como
esse Bibiana. Pega o Bibiana aí, Robson, mostra pra gente que a Dani aqui, trouxe ó. aí, ó, especial. Conta desse projeto diferenciado, Olha, um esse aqui, ó. Bibiana barricado. E é uma garrafa bonitona aqui, ó, tá sem rótulo ainda, a Dani tá escondendo o jogo dos rótulos. Então, esse é especial pra nós. Ah, esse aqui é especial. Bibiana Barricado Dani Zotti. Isso aqui é exclusivo, gente, ó. É exclusivo. BRS Bibiana é uma variedade de uva brasileira. Então, quando a gente comenta isso com o turista, primeiramente ele acha estranho, porque Brasil tem uva? Tem, porque a Embrapa, né, que é nossa empresa de pesquisa brasileira, ela acaba desenvolvendo uvas. Mas por que desenvolveria uvas? Nós temos que ter uvas adaptadas à nossa região. Então, adaptadas ao nosso clima, nós temos, então, uma umidade alta, né? E as uvas, geralmente, elas têm um problema de podridão na época da maturação. E a Bibiana é uma variedade de uva, então, desenvolvida para quê? Para que a gente tenha menor utilização de defensivo agrícola, maior produtividade, isso pensando na sustentabilidade como um todo. E na época da maturação da uva, essa variedade, os cachos são bem... a baga é solta. Então, é um cacho comprido, onde a gente tem bastante a ventilação, não tendo problema da podridão. E com isso, a gente consegue colher uma uva muito sã. Então, essa uva, ela é muito aromática, ela lembra muito os toques de maçã verde, maracujá. E a gente, então, trabalha ela como um vinho, lembrando todas essas características florais e frutadas. E agora a gente vem com o Bibiana barricado, que são 6 meses de barrica de carvalho francês de terceiro uso. Muito bem, eu tive o prazer de degustar esse vinho lá na Casa Zotti, que a Dani apresentou pra gente, e foi uma grata surpresa, né? Eu já provei de outros produtores que elaboraram espumantes, outros vinhos também, mas foi uma grata surpresa, né, Luiz? Eu acho que, com certeza, o desenvolvimento da uva, o desenvolvimento dessas novas técnicas de vinificação e cultivo, principalmente, para poder valorizar o nosso produto, o nosso vinho, as nossas variedades. Com certeza, esse produto que está nessa garrafa é um produto de extrema qualidade. Justamente essa passada por barrica, para mim, traz esse frescor, mas uma identidade que provavelmente a gente vai encontrar só lá na mão da Dani, né, da Casa Zotti, que colocou o Bibiana na barrica e disse, vamos fazer um teste, e foi um teste muito feliz. Isso são coisas que eu tenho uma certa resistência, né? Então, quem gosta de inovar, quem gosta de fazer as coisas diferentes é o Juliano. É mesmo? Então, esse é mérito dele. Olha aí, ó. Essa semana ele brincou comigo, ele falou, pô, tu assina o vinho, mas quem teve a ideia fui eu. Então, vamos dar ao mérito ao Juliano. Vamos dar o crédito, né? O crédito ao Juliano, a toda a família, né? Não só, né? A gente brinca aqui, o mérito é de toda a família, porque o trabalho, né, é em conjunto, mas muito bacana, foi uma grata surpresa. Eu, esses dias, recebi um pessoal da Embrapa lá no restaurante e eles comentaram sobre os vinhos. Eu falei um pouco, disse, provei. Eles disseram, e o que tu achou? O que aconteceu? Então, isso é muito legal, essa troca. Que vocês provaram lá em casa era um que nós tínhamos deixado 3 meses. Esse daí já é um novo experimento de 6 meses. Então, sendo pequeno, sendo familiar, a gente pode fazer essas brincadeiras ou, no sentido, essas experiências. Com certeza. Enologia, eu acho que é muito isso, sabe? Essa coisa de tentar dar certo, não dar certo, ver se o cliente ele consegue entender a proposta e se ele capta e se é dentro do que a gente gostaria que ele tivesse a sensação. Só fazendo um parênteses aqui, o Bibiana é um dos vinhos que as pessoas mais compram, porque é o vinho que elas mais conseguem identificar os aromas. Vou te dizer que para mim foi como eu falei, uma grata surpresa para poder identificar os aromas. Tá muito claro o frescor, tá muito claro as frutas, tá muito claro as flores que vêm no aroma e o sabor, então, do barricado de 3 meses, que, como tu falou, para mim traz muito essa fruta madura. Foi, gente, incrível, fantástico. Vocês têm que ir lá na Casa Zotti tem que comprar no site, entre em contato com a Dani, porque e qual que é o lote? Quantas garrafas desse vinho, Dani?
a gente sempre tem lotes de 300 garrafas. Olha aí, gente, 300 garrafas não é nada. Limitadíssimo. Muito limitado. Tem que correr e comprar logo, porque logo termina. Essa aqui já é nossa. Falando de enologia, Dani, eu lembro na Wine South America passada, daí eu fui lá no stand da Dani, eu acho que era um Lorena, né, que nós estava provando, que também é uma destas uvas brasileiras, né? E aí a Dani, bem feliz ali na feira, contente, disse, Luiz, esse Lorena é assim, assado, eu elaborei assim, trabalhei ele, me contou tudo do vinho, né? Daí eu disse, calma, Dani, a enóloga aqui é tu, eu sou só o comunicador. E aí a gente deu risada junto nisso, que eu aprendi ali na hora a fazer o vinho com a Dani, né? Mas agora eu tô aprendendo, pessoal, tô no caminho. Dani, dentro dessa parte de enologia, o que tu ainda não conseguiu fazer na Casa Zotes que tu ainda quer fazer? Bom, quando a gente fala numa vinícola familiar ou num local onde a gente tem algumas restrições, né? Não é tudo que a gente consegue elaborar como a gente gostaria. Uma questão que este ano era pra gente ter feito é um vinho licoroso. É uma vontade que eu tenho, que a gente acabou não tendo condições de fazer. Então, aqui na nossa região, nem sempre a gente tem condições climáticas para chegar no potencial de uva que a gente quer. Então, até eu ia fazer com a uva Lorena, era um teste que a gente queria fazer de um vinho licoroso, mas que no final o clima ele acabou acelerando muito o processo de maturação, a gente teve um pouco de dificuldade no controle de algumas podridões, e aí a gente abortou a nossa ideia. Então, eu fico frustrada? Não necessariamente, porque a gente tem que entender que vinho tem que ter a uva potencial. Se eu não tenho, eu tenho que esperar mais um ano, não tem problema. Então, essa questão de novas tendências, de novas formas de se consumir o vinho, a gente tem estudado bastante, a gente tem procurado se informar. Eu tive uma experiência de fazer algum frisante, algo assim, o pessoal gosta bastante, tem pedido muito. Então, são tendências que a gente tem visto que são interessantes. Mas também a gente tem que decidir o público-alvo que a gente quer, né? E a gente agora vai lançar um vinho que é barrica de carvalho francesa e americana, com passagem de 1 ano. Então, a gente está sempre em constante mudança, aprimorando, buscando novas ideias, novas formas de vinificação. Então, o que eu não consegui ainda elaborar é vinho licoroso dentro da propriedade. Tu sente que uma estrutura das nossas vinícolas familiares, ela te impede de ter um desempenho melhor do que uma grande vinícola recheada de tecnologia? Ou hoje o trabalho, o esforço, a dedicação, o cuidado desde lá do vinhedo até o momento de colocar a rolha na garrafa, ela te coloca em condições de igual para igual do que uma outra vinícola com muito mais estrutura? Não tem essa... Não é igual. Não é igual do meu ponto de vista, por quê? Porque quando a gente vai procurar no mercado, na indústria, equipamentos, eles são todos projetados para algo maior. Então, uma das nossas dificuldades como pequena propriedade é pequenos equipamentos que possam fazer a mesma efeito do que na grande indústria. Então, hoje a indústria brasileira de vinho é muito desenvolvida, a gente tem muita tecnologia. Eu digo que tem coisas que a gente até tem muito mais experiência do que lá fora. Por quê? Porque como a gente tem, às vezes, mais dificuldade de trabalhar a uva no seu Se potencial... desenvolveu aqui a tecnologia. Isso mesmo. Só que daí, para pequena, a dimensão, ela acaba não se adaptando. Então, o sistema de frio é complicado para uma pequena vinícola, sistema de invase é complicado para uma pequena vinícola. Então, tudo que a gente faz são adaptações para a gente poder chegar no mesmo... na mesma qualidade que uma grande vinícola, mas daí tem todos esses impasses tem alguns processos a mais, tem vamos dizer alguns assim. processos a mais e alguns processos a gente não consegue, em função de custo de equipamento, às vezes ter o mesmo equipamento
e essa comparação. A gente fala bastante, Luiz, e a gente falou no nosso episódio 000 sobre que o consumo do vinho brasileiro, o consumidor está cada vez procurando vinhos mais jovens, não está tanto no vinho, aquele vinho de guarda, vamos falar, vinho de guarda de 5, 6 anos, de 36 meses de barrica. Esse consumidor tem, mas o consumo do vinho brasileiro, ele vem buscando essa tendência, e não só brasileiro, tá? No mundo todo, a gente fala aí dos métodos novos de vinificação, que é trazer vinhos mais jovens, vinhos mais preparados, que não precisa ter tanto tempo de garrafa, né, para ser consumido, que não precisa ter aqueles 6 meses, 1 ano de garrafa para estar pronto. Como tu vê isso nos produtos hoje da Casa Azotes? Tu falou que tem um vinho que vai lançar aí com 12 meses de barrica, que eu acredito que é nessa base, né? Nós falamos de vinhos jovens são vinhos, pensando nos tintos de 2 anos aí, de 2 safras atrás, né? E os brancos, cara, tem branco, aí cada um, o Bibiana, esse é um vinho que pode ter um vinho de 1, 2, 3 anos, mas ele já está pronto para beber. Então, como nós somos recentes, né, 2020, eu não tenho vinho de guarda, ou vinho de guarda que eu tenho é o Merlot 2020, e os nossos vinhos são bem jovens e são bem nessa tendência que você falou, Robson, são vinhos prontos para tomar. Uma das coisas que a gente sente que o cliente busca é uma facilidade na hora de degustar. E ele quer tomar o vinho já pronto, ele quer comprar a garrafa e já consumir. Eu acho que nesse nosso dia a dia frenético, né, dessa coisa de que corre, trabalha, WhatsApp, né, rede social, a gente não tem mais aquele tempo de deixar o vinho guardado para daqui a alguns meses eu consumir. Ou a facilidade da entrega, a facilidade de se ter isso nas mãos, facilita com que deixe na vinícola e quando eu tiver a vontade de consumir um vinho um pouco mais velho, eu vou adquirir. Então, tem mesmo essa transição do cliente, dele adquirir vinhos mais prontos. E os nossos vinhos são assim, são vinhos jovens, mas fáceis de consumir, prontos para o consumo e que tenham, então, essa facilidade na hora que a gente vai até harmonizar com algum prato. Porque vinhos mais jovens têm essa tendência de a gente conseguir comunicar, né? Vamos pensando agora, eu como sommelier, fica muito mais fácil de a gente comunicar, indicar um prato, harmonizar com 1, 2, 3, 5 pratos, um mesmo produto. Né? Então, ou com ingredientes diferentes, ou um vinho tinto, um vinho branco. Então, isso eu também penso dessa forma. Nós também não temos vinhos de guarda de muito tempo, também safra 2020. Mas eu acho que essa tendência e esse pensamento, Dani, de a pessoa consumir o vinho. Gente, como eu falei no outro episódio, vamos abrir garrafas. Não vamos deixar o vinho lá envelhecendo, entendeu? Tem vinhos que sim, cada um com a sua proposta, mas eu acredito que a gente tem vinhos muito prontos agora para poder degustar, e com certeza esse Merlot aqui da Casa Azotes é um belo exemplar. Na nossa experiência lá da degustação, até chama atenção, porque quando eu vou servir o vinho, primeiro vinho tinto que eu sirvo é um Cabernet Sauvignon, e na sequência vem o Merlot. Daí eu preciso explicar para o cliente que, geralmente, a tendência é o contrário. Mas dentro da nossa propriedade, o Cabernet está mais redondo, mais pronto para consumo do que o Merlot. Que tem mais tanino, tem mais intensidade de sabor. Isso. Então, é isso que a gente precisa também aprender, que nem sempre as regras, né? Elas têm que estar... a gente tem que seguir, claro, como você falou, a questão de que a gente aprende a sequência, mas a gente tem que ver vinho a vinho. Saber avaliar cada vinho. Cada método que tu, como enóloga, tu, como elaboradora do produto, como tu usou, como tu pensou, qual foi a uva, como chegou a uva para ti, entendeu? Tudo isso influencia. Existe uma tabela, umas características que não determinam, mas que elas introduzem a pessoa no mundo do vinho. Mas, gente, a gente tem aí que o Merlot não é a primeira uva. Entendeu? Não precisa ser a primeira uva, né? Pode ter vinhos muito incríveis, muito mais
elaborados, muito mais encorpados, né? Aí vamos pegar exemplos de fora, né? Da França, da Itália também, que tem grandes vinhos merlots. Dani, a gente vai da enologia para o campo e volta. Dentro dessa questão dos vinhos mais prontos, isso é uma tendência mundial. Casas menores, consumidores mais jovens, mais ávidos por degustar o produto, não quer e não tem onde guardar 2, 3 anos uma garrafa. A tendência é vinho mais leve, com menos álcool, com menos extração de estrutura, para aumentar o drinkability dele, né? Dentro dessa ideia de, na vinícola, deixar o vinho pronto antes, não fazendo ele tão extraído, o que tu pensa na parte do campo, na parte dos vinhedos, que hoje também nesse sentido tem uma tendência, não vou dizer uma moda, porque a moda é passageira, a tendência ela vai aumentando, de vinhedos sustentáveis, sejam eles com menor intervenção, orgânicos, biodinâmicos, o que a Casa Azotes pensa disso? A gente sabe que aqui na Serra Gaúcha é um pouco difícil trabalhar com vinhedo orgânico em função do nosso clima mais frio, mais úmido. Como é que vocês tratam isso? Qual é a visão de vinhedo de vocês? Então, a questão das uvas de mesa cobertas, né? Como elas têm cobertura, a gente consegue trabalhar já há 3 ou 4 anos, a gente está trabalhando com manejo totalmente orgânico. Olha que legal. Mas fora da cobertura é difícil, como você falou. A nossa região ela é muito úmida, tem muita precipitação, é uma das regiões vitivinícolas que tem mais precipitação. E aí a gente está trabalhando agora a gente não trabalha 100% com vinhedo convencional. A gente trabalha agora em parceria com o Instituto Federal, onde a gente acabou de assinar um acordo com eles. E a gente vai para o 2º ano, onde a gente faz testes e a gente está trabalhando, então, a sustentabilidade como um todo. O que isso quer dizer? No momento que eu vou fazer uma aplicação no vinhedo, vou fazer uma intervenção no vinhedo, se o tempo está de acordo, eu posso fazer um manejo orgânico, posso fazer uma aplicação de um controle biológico, eu vou fazer esta forma. No momento que apertar um pouquinho, que o clima não está ajudando, a gente entra com defensivo agrícola. Então, já é um trabalho que vai para o 2º ano que a gente tem feito com os professores do Instituto Federal. E aqui, eu acho que a gente, na Serra Gaúcha, não tem como ser radical. Não tem como só trabalhar com orgânico, principalmente uva vinífera, tá? Essa é a minha opinião, a opinião do Juliano, de se trabalhar, então, com essa sustentabilidade, trabalhar com essa intervenção quando puder, controle biológico, manejo orgânico. E uma das nossas ideias, até não é algo que a gente já deixou para mais tarde, quem sabe no futuro, se a gente retomar, a gente acabou plantando algumas variedades de uva latada, então viníferas, Terol, de Gutaná e Marcelin, porque a gente queria cobrir para trabalhar, então, totalmente manejo orgânico nessas videiras. Eu acabei degustando vários vinhos que eram de cobertura plástica, vinhos tintos, e eu acho que o vinho, ele não tem a sua totalidade, ele não apresenta a coloração adequada, a antociana, ela diminui bastante e a percepção dos aromas muda. Então, por que é que eu vou trabalhar algo que vai descaracterizar o vinho tinto que eu gostaria de ter? Não vai te entregar o que realmente aquela variedade, numa condição normal, né, sem ser com cobertura, vai proporcionar. Talvez tu pode até ficar estranha essa situação, né? E a questão de rótulos, né? Biodinâmico, orgânico, tudo isso, eu acho que o nosso agricultor, a gente às vezes vai muito para fora ver o que é o biodinâmico, mas o nosso agricultor aqui, em muitos momentos ele faz. Quando a gente pode, a gente olha a lua. Quando a gente faz adubações, quando a gente tem um manejo do solo, a cobertura verde. Então, eu acredito que não necessariamente a gente precisa se rotular no sentido eu sou orgânico, eu sou biodinâmico, mas sim usar as técnicas possíveis e necessárias para a gente ter um ambiente sustentável, um vinho que preze a sustentabilidade. Com o mínimo intervenção de defensivo possível. Eu acho que o resumo é esse, é poder usar todas as técnicas de tecnologia que veio, mas também juntando
né? Conectando com o que se aprendeu lá de trás, que o nono já fazia, só que não sabia o porquê fazia, porque ele aprendeu a fazer. Então, hoje a gente já sabe o porquê fazer, como fazer. Então, essa questão de trazer um pouco de sustentabilidade, isso é uma palavra muito importante. Eu acredito que sustentabilidade, cada vez mais a gente vai estar conectando pessoas e empresas para que a gente possa ter produtos melhores, para que a gente possa ter uma entrega melhor para o nosso cliente. E eu acredito que ser sustentável não vai ser só um rótulo, vai ter que ser uma obrigação, né? Mas quem sabe daqui a um tempo isso se torne aí uma obrigação, um desejo que todo mundo faça para um bem comum, né? Muitas vezes a gente já faz essas práticas ditas biodinâmicos. Eu, quando penso em biodinâmica, a primeira coisa que me vem na cabeça é o cara enterrando um chifre. Nada contra, cada um tem as suas crenças, mas o nosso agricultor que já está aí há 150 anos lidando com o nosso terroir, o nosso clima, o nosso solo, o nosso manejo, ele faz muitas coisas que hoje são consideradas práticas modernas de vinho biodinâmico, de vinhedos sustentáveis, manter a cobertura do solo para evitar a erosão, fazer um manejo diferenciado. Geralmente os nossos vinhedos são integrados com a natureza, tem mato ao redor, tem natureza selvagem, tem borboleta, tem passarinho, tem abelha. Às vezes falta a gente se comunicar, às vezes a gente não quer se rotular como biodinâmico, não quer se rotular como vinho natural, porque o vinho, o produtor produz a uva e o homem elabora o vinho. Se o homem não conduzir a elaboração do vinho, nem que seja de mínima intervenção, esse produto ele vira vinagre. Não se transforma nem em suco de uva, nem em vinho. Então eu acho que, às vezes, né, Dani, as pessoas elas olham muito um rótulo, um nome, e elas nem querem entender o que tem ali dentro. E eu vejo que o vinho, ele é um organismo vivo, né? É algo natural, como tu falou. A uva, a gente tem a fruta e a gente transforma no vinho. O homem tem que intervir, tem que ter as técnicas, mas hoje já se trabalha muitas técnicas, então acho que é uma junção de vários rótulos, né? No sentido assim, a gente trabalha com um vinho que é mais natural possível, com menor intervenção. Eu acho que isso é um caminho que tem se seguido muito e que o produtor, o cliente, como a gente falava antes, no sentido de procurar um vinho mais jovem, né? Então, eu acho que é um caminho a se seguir. Nessa questão de menor intervenção, um produto mais natural, sim, mas aquele produto final que o cliente goste de tomar, que se sinta bem, que não precisa esperar vários anos para aquela garrafa estar pronta para estar ali. Sem intervenção, você consegue deixar mais aflorado a questão dos aromas, da fruta presente e tudo isso, mas também, claro, aquele toque, né, do enólogo, aquele toque da pequena intervenção para deixar ele fácil para o cliente consumir logo a garrafa. Essa questão aí, a gente está falando, é a questão de uma certificação, né? Que muitas vezes tu encontra lá os rótulos que tem uma certificação biodinâmica, orgânica e tudo mais, mas que também numa vinícola menor, uma vinícola pequena, uma vinícola familiar, se usa as técnicas, só não se tem a certificação, né? Porque talvez não é a tua proposta comunicar isso. A tua proposta é comunicar o teu produto, comunicar a tua entrega, comunicar a tua história. Então a gente tem que cuidar muito disso, porque também e se informar, né? Eu acho que a informação, ela tá aí, a gente tem que buscar, porque muitas vezes tu só lê o rótulo e tu não entende o que é e quais diferentes métodos é usado, né, para cada tipo de certificação. Mas assim, eu acredito muito que o público tá aí cada vez mais aprendendo e querendo saber como que faz o vinho, como é que é o método, como que usa, que uva usa, como faz, pisa ainda o vinho, que nem fazia antigamente. Não se pisa mais. Só lá na Dani pra gente poder celebrar, né? Celebrar, é o momento de celebrar, mas não é de fazer vinho. Temos que respeitar o trabalho de todo mundo. Há pouco tempo eu visitei uma pessoa
E olha a frase que eu guardei. Ele disse assim: Luiz, pensa no By My Way, do Frank Sinatra, do meu jeito. Como é que a Dani faz o vinho? Do jeito dela. Como é que o Robson faz o vinho? Do jeito dele. Como é que o Luiz faz o vinho dele? Do jeito dele. Gostou? Ótimo, parceria, vamos beber junto. Não gostou? Cara, eu acho que tem 88 mil rótulos de vinho no Brasil, importados, nacionais, de grandes, de pequenas, de média, de micros, de familiares. Tem de todos os tipos. Cara, abre garrafa e acha o vinho que tu gosta e respeita o trabalho. Pô, eu acho super bacana o resgate que a Dani faz de manter a agricultura familiar, vinhos de mesa, levar o pessoal no vinhedo, fazer as experiências. Luiz, tu gosta disso? Tu teria essa proposta? De repente eu não tenho essa pegada, não é muito a minha praia. O Robson já tem um restaurante, ele já leva a experiência do vinho para um outro caminho. E by my way, cada um segue o seu caminho sem problema nenhum, sem rótulos. Eu acho que a gente tá num momento de trabalhar para tirar o rótulo do vinho, mas não é o rótulo que identifica a marca, é tirar aquela coisa, eu só tomo vinho natureba, eu só tomo vinho importado, eu só tomo vinho do fulano. Cara, abre a tua cabeça, toma vinho. O mais legal do mundo do vinho é essas experiências, né? Em 750 ml tu poder conhecer o trabalho da vida de uma pessoa. E o rótulo é muito importante, porque assim, às vezes a gente vai abrir uma garrafa, a gente degusta e diz, não, esse vinho poderia estar um pouco diferente. Acho que ele tem pouco aroma. Mas a gente tem que entender o rótulo e o propósito do rótulo. Exatamente. Então, como a gente falou do Bibiana, eu tenho o Cantari, que é um vinho que é uma explosão de aromas, floral, frutado, e eu tenho o Bibiana barricado, que daí vai mais para baunilha, diminui um pouco a intensidade aromática e dá o amanteigado na boca. Outra proposta de vinho, né? Então, a gente precisa também entender um pouquinho quando a gente lança o rótulo, o que a gente espera daquele vinho. Isso é muito importante. E como você falou, a gente tem que abrir a garrafa e dizer, gostei ou não gostei. Simples. É duas opções no mundo do vinho. É o que eu gosto e é o que eu não provei, tá? O que eu não gosto, eu vou te dizer assim, o que eu não gosto é porque, assim, não gostar é uma coisa muito forte, né? Tu dizer, porque cada um tem o seu paladar. Então é aquele, o que eu gostei e o que eu não provei. Vamos seguir nessa linha aí. E no Enotalks nós somos muito democráticos. Muito democráticos. Vamos falar então um pouquinho desse vinho envelhecido lá embaixo d'água. Como é que é esse negócio? Da onde é que vocês tiraram essa ideia do vinho? Nós denominamos aqui já, não sei se o Juliano vai gostar, né? Mas nós denominamos aqui já o Luiz denominou de vinho afogado, né? Não sei se é essa a ideia, mas fala para nós, Dani, qual que foi a ideia de colocar esse vinho lá dentro do lago de vocês, do açude de vocês? Então, quando a gente, como a gente falou, eu tenho esse lado profissional, a gente fica um pouco muito centrado no que já é feito, no que as tendências e o que é certo e o que não é. No mundo da enologia não tem muito certo e não certo, não tem aquela coisa gosto e não gosto, que nem você falou de um modo geral. Mas eu sou mais conservadora. O Juliano já é mais a inovação. Então, estava muito em alta, né, de enterrar o vinho. Tem uma tradição portuguesa que enterra o vinho, depois desenterra. Daí eu falei para o Juliano, não, nós temos que pensar em algo diferente. E eu, na minha experiência profissional, eu lembro que teve uma época que foram tiradas do fundo do mar garrafas de champanhe. E que estavam maravilhosas, sensacionais. Então, a gente não queria nem a terra e a gente não queria nem o mar. O que a gente tem na nossa região? Lago, o açude, né? De modo geral. Então, foi a experiência que a gente fez de colocar dentro, embaixo d'água, né? Como vocês falaram. E aí, a gente veio provando esse vinho de 3 em 3 meses. Ele já vai completar um ano agora, dia 20 de julho. É um vinho que é Terol do Guitaná, que era para se lançar um novo corte um novo rótulo que se chama 2Ts, porque Casas Otis tem 2Ts, Terol do Guitaná,
E aí são 2 tempos, terra e água. Olha aí, Então, tudo é essa meio que é a cabalístico também, é que nem o Gastrowine 5 movimentos. A Dani Zois tem os 2 T's, né? Então, Isso é muito não bacana. lançamos ainda, porque não temos o rótulo. São pouquíssimas garrafas, são 30 na terra, então na nossa cave, né? E 30 estão na água. E aí, claro, né? A gente vai degustando de tantos em tantos Já meses, não tem mais 30. mais 30. Bom, quando Então, tirar o próximo, nos convide o Enotalks para estar lá, fazendo a cobertura, porque isso é quase um evento, né? Fazer essa retirada e provar esse vinho depois de quase um ano lá embaixo da água, com certeza é uma experiência que o Enotalks tem que participar. muda bastante, tá? E aí entra um pouquinho daquela intervenção que a gente falou, que não é uma intervenção no vinho, e sim o tempo. O vinho que tá na cave, ele tá mais duro. O vinho que tá na água fica macio. Ele dá uma diferença bem grande. Porque será na água ele não consegue microoxigenar. Né? Porque a gente tem essa tendência da rolha, a rolha de cortiça, Isso. para o vinho poder ganhar corpo, estrutura e tal, ter a microoxigenação, enfim, né? Tem toda essa cultura e que realmente faz sentido, né? Na água isso é outra percepção, é outra forma de se portar, né? Eu acredito que seja a temperatura, né? E um pouco também a pressão, algo assim, que pode ser interferir. Então, eu não tenho nenhum estudo científico em cima disso. É tudo empírico Mas ainda, é né? tudo empírico e é degustação, né? Então, essa que é a ideia. Muito bom. Eu acho que o mais legal do vinho, por nós denominado afogado, é a experiência. É tu comprar 2 garrafas, o afogado e o da cave, e tu tentar perceber as características sensoriais diferenciados, que tem aquele que teve o seu envelhecimento por passagem na água e aquele que ficou repousando na cave. E acho que isso é o mais legal do mundo do vinho, é tu levar para casa essas garrafas e tu provar esse vinho. Dizer, gostei, percebi a diferença, não percebi. A Dani já apontou que tem uma diferença. Eu acho que esse é o grande barato do mundo do vinho, é aproveitar todas essas experiências que ele nos proporciona. Olha aí, Dani, eu vou te dizer agora, pegando o teu gancho, olha aí, já saiu mais uma ideia, olha só. 2 garrafas, né? Tem que comprar o kit com 2, são os 2 T's, que representam a Casas Hortis, que tem 2 T's, são 2 variedades que começam com T, Terol e Taná. E 2 tempos. E 2 Água e terra. Então, esse kit aí vai ficar fantástico. E tem que vender o kit, Dani, porque é a experiência, foi o que o Luiz falou, é o que vocês querem proporcionar pro cliente, né, pro consumidor, um pouco da essência, um pouco da dedicação, ou muito da dedicação de vocês para esses produtos. Parabéns. Dani, espumante ancestral. Conta para quem não conhece, que está nos assistindo, o que é um método de elaboração de espumante ancestral. Como é que funciona? Então, a ideia do espumante ancestral é não finalizar a primeira fermentação. Quando chegar numa densidade ideal, que seria a sobra de 24 gramas de açúcar residual, a gente já engarrafar, colocar na garrafa de espumante. E aí já colocar a tampa corona e fazer o processo final de fermentação dentro da garrafa. Isso é algo que é bem pequena proporção a gente está fazendo. São estudos também que a gente tem feito, estudos no seguinte sentido de experiência. E a gente daí fez a experiência com Lorena. Então é bem recente, são pouquíssimas garrafas. E a ideia é, quando a gente começou a elaborar espumantes na propriedade, a gente não ia investir numa uva cara, que seria Chardonnay, Pinot, né, como a gente tem os espumantes hoje. A gente sempre elaborou, eu e Juliano, com Lorena e o Moscato de Hamburgo. Lorena é uma variedade bem aromática, e Moscato de Hamburgo também. Então, as nossas experiências em realizar a segunda fermentação na garrafa, ela não era
não deixava os aromas tão bons e perfeitos no sentido daquele floral, aquela fruta. E por acaso eu andei pesquisando e a gente fez o teste então com o Lorena nesse método ancestral e a gente teve bons resultados, mas não tenho garrafas para venda. Realmente são 12, 13 garrafas que a gente faz. São testes. Testes, isso, mas eu acredito que para uvas aromáticas seria uma tendência. Quem Muito sabe no bem. próximo ano a ideia é a gente trabalhar a bibiana nesse método ancestral. Olha aí, ó. Que bacana. Temos spoiler, talvez, aí pro próximo ano. Próximo Novidades futuras, né? Muito bom. Dani, nós tinha mais uma pergunta aqui que tu já falou. Como é trabalhar em casal, Dani e Juliano? Juliano que deve estar lá no vinhedo, na correria, na labuta, né? E a Dani tá aqui muito feliz e orgulhosa, né? A gente vê no olhar dela o quão ela fica orgulhosa de falar da destreza do Juliano, da destreza da família, porque ela veio da cidade e é conservadora. Ele é do interior e é Pra frente, é inovador, né? A Dani vendeu bem o Juliano. Juliano aí, nosso amigo. Seguido, nós vamos lá na Casa Zotes provar um vinho, comer uma tabuinha de frios. Ele tá sempre por lá na atividade, cada um dentro daquilo que tem mais experiência, né? O Juliano faz um belíssimo trabalho no vinhedo, ampliando Teróldego, Marcelã, Taná, vinhedos cobertos, essas variedades novas para elaboração de vinhos, para consumo in natura, né? Então, acho que esse é o legal de trabalhar em casal, a complementariedade, sem esquecer do Leonardo ali também, sempre supervisionando, né? Futuro CEO. Esse aí é o que tá. Que nem a Olivia, o futuro CEO, ele já tá por ali, tudo de olho, né, Dani? Acho que isso é o legal, as pessoas gostam de ver a família trabalhando ali. Sim, essa integração com a família é muito importante. O Leonardo, ele é um menino maravilhoso e ele tem a personalidade do pai e da mãe bem presente. Então, o dia que vocês vêm lá, que ele quer conversar, ele tá bem Kezine, bem Tá Daniela. disposto. Quando o dia que ele não quer conversar, ele é bem Juliano. Bem Zotes. Então, assim, a ideia de trabalhar em casa, ela foi uma proposta que o Juliano fez, né? Eu acho que tá na hora de você ficar na propriedade, trabalhar aqui, me ajudar. No início não foi fácil, porque eu tenho um jeito de trabalhar, ele tem outro. Claro que às vezes a gente discute, né? Aquela coisa assim, não, mas tinha que ter feito assim, tinha que ter feito assado. Mas no final sempre termina com uma boa taça de vinho, né? E aqui eu só queria comentar um pouquinho sobre falando de agricultor, sobre o que o Luiz falou no início, né? Quando eu conheci o Juliano ele tinha muita vergonha de ser agricultor. Teve um dia que a gente fez a inscrição, então, para o curso de sommelier, eu inscrevi ele não queria, disse não, porque eu não vou fazer esse curso. E aí, eu falei, não, precisa, porque se a gente tiver um dia no futuro, uma vinícola, tu precisa saber falar, precisa saber das variedades, inscrevi ele. Primeiro dia de aula, era um curso itinerante, a gente fez. Primeiro dia de aula foi na Cooperativa Garibaldi. Primeira aula de português, como todos os cursos têm que ter, né? Dicção, oratória. O Juliano não é muito de falar. Tinha que ir lá na frente se apresentar. Ai. Ele me olhou e ele falou assim, ó, Socorro. Eu vou te matar. Não, eu vou te matar. E eu, ai meu Deus, e agora? Falei pra ele assim, tu vai lá na frente, tu vai falar assim, eu sou Juliano Zotes, sou viticultor do Vale dos Vinhedos. Só fala isso. Quando ele foi lá e ele falou isso, as pessoas fizeram na plateia, que hoje são nossos amigos, né? Sommeliers e amigos. Começaram, Juliano, que uva tu tem? Como que tu poda? Como que tu trata? Quantos hectares tu tem? Como é que fica a uva? Aí ele percebeu o quanto ele era importante e o quanto ele sabia muito mais do que muita gente que estava ali, que estava procurando se profissionalizar, mas que não entendia nada da uva e do vinho. Querendo conhecimento. Então, hoje ele diz que ele deixou de ter vergonha de dizer que ele era agricultor naquele dia.
porque isso a gente tem muito aqui na nossa região, aquela coisa de, eu sou agricultor, eu sou colono, eu venho do interior. E ele sempre falou que ele tinha vergonha de pegar ônibus, porque ia para aula, né? O ônibus do colono, tudo isso. Então, eu vejo que esse nosso trabalho em casal é o crescimento dos dois. Então, proporcionar isso para ele no sentido de que ele possa se profissionalizar e ter mais contato com o público e poder falar é muito importante. E eu acabo ganhando no outro lado, que como eu sou da cidade, eu acabo aprendendo com ele muito a parte da viticultura. Então, eu acho que a gente acaba se complementando. Muito então, essa bem. parte do conservador e da inovação, ela casa muito bem com nós dois. Olha aí. Essa história do colono, a Dani é da cidade, né? Agora ela é da colônia, ela foi importada. Mas todo mundo que é da colônia tem esse problema com o ônibus. Olha como o ônibus, ele marcou. Tu que vem do interior, né? Tu pode falar com propriedade disso. Pode comentar, porque é um momento realmente difícil, mas hoje de muito orgulho, né, Luiz? Eu acho que eu sei que tu se emociona falando disso, porque realmente, gente, é um momento importante na vida, um processo, todo um trabalho que vem sendo colocado e que a gente se posiciona, né? Como hoje, muito orgulho do nosso colono, muito orgulho da nossa família, da nossa origem, né? Eu sei que lá atrás tinha muita discriminação ou vergonha mesmo, como o próprio Juliano disse, tinha vergonha de dizer que era um agricultor ou uma pessoa do interior. Então, gente, hoje é fazer orgulho. chorar, né? Não, mas é que a história do ônibus... Desculpa. Não, imagina, a história do ônibus é boa, porque todo mundo tem. O Vale dos Vinhedos é grande, tem centenas de famílias. E a gente tinha o ônibus de ir para a escola. Hoje, o Vale dos Vinhedos é mil maravilhas, né? Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, a vitrine do vinho nacional. Mas até poucos anos atrás, era estrada de chão. E no inverno chovia. E agora nós temos que ir para a parada de ônibus com o tênis branco, com o tênis preto. Qual era a estratégia? A estratégia é a parada de ônibus preparada, com um pallet, com umas tábuas, para o cara não ficar no barro. E quantas vezes a gente saiu de casa com a sacolinha? Sacolinha nos pés, uma em cada uma. Para não sujar o tênis. Das calças. E aí, como todo mundo, né, gurizada, primeiro grau, segundo grau, então é quinta série, né? O cara tá no segundo grau, mas tá na quinta série. E aí nós tinha amigos que moravam perto da escola e ficavam nos esperando. Tá chegando o Expresso Colônia, né? Puta merda, cara, vamos lá. E realmente é isso, Dani. Até poucos anos atrás, e eu acho que ainda tem algumas pessoas que ainda não entenderam que o agro é tech, o agro é pop, né? Que a gente continua sendo as mesmas pessoas que estão ali há 150 anos. Não mudou. O que mudou é que o nosso trabalho deu resultado. Eu digo, até anos atrás, a gente era colono do 8, que é a nossa linha, né? A linha 8 da Graciema. E hoje a gente é nativo do Vale dos Vinhedos, proprietário de vinhedos no Vale dos Vinhedos. Mas o colono continua o mesmo. O problema é que deu resultado esse trabalho. Então, assim, essa frase do Buy My Way tem que fazer do seu jeito, tem que acreditar no seu trabalho. Porque se cada um de todos os nossos vizinhos, grandes ou pequenos, não tivesse acreditado no seu trabalho, não tinha Vale dos Vinhedos. O colono, muitas vezes, ele se encolhe. E claro, já pensou tu chegar na escola ali todos os dias, os colegas pau no cu, tá chegando Expresso Colônia, e aí, tá chegando a colonada. Puta, cara, que vergonha do caralho, né? Agora eu digo, tu viu? Agora nós estamos no Vale dos Vinhedos, cara. O hectare mais famoso do Rio Grande do Sul é nosso. E do Brasil, não é só do Rio Grande do Sul, do Brasil, cara, goste ou não, o nosso trabalho deu fruto, né, Dani? 150 anos, não veio dessa geração. Os primeiros vinhedos começaram com o pai do Juliano, começaram com o meu pai, com o meu avô, com o meu bisavô. Então, por isso que essa história, ela é emocionante, não tem como não lembrar dela nesses momentos. Isso aí. Bom,
Vamos lá. Passadas as emoções aqui, vamos para nossas 4 últimas perguntas, né, que a gente faz para todos os convidados. Então, vou começar fazendo a primeira, o Luiz vai fazer a próxima. Dani, como você vê a contribuição tua e da Casa Azotes para o vinho brasileiro? Então, aqui eu queria deixar uma mensagem no sentido de que tem que acreditar no que você quer fazer, no que você pretende fazer, independente se é grande ou se é pequeno. Eu acho que a gente pode começar pequeno, pode começar com pouco investimento, sim. No nosso caso, a ideia era transformar aquilo que a gente fazia para a família, que era a tradição de elaborar o vinho para a família, transformar ela e fazer com que outras famílias tivessem o nosso vinho presente na sua mesa. E eu sei que no Vale, na nossa região aqui, ou falando de Serra Gaúcha de modo geral, tem muita família que faz o vinho, que tem essa possibilidade de estar registrando. Eu acho que é muito importante. As pessoas acham que é muito burocrático, que tem muito papelada, mas é importante. Por quê? Porque no momento que a gente registra, a gente tem a possibilidade de expandir e mostrar para o mundo todo o nosso vinho, o nosso trabalho. Então, eu acho que a gente tem que acreditar no que é pequeno e torná-lo muito grande. Essa que é a nossa ideia e a ideia da Casa Azotes. Muito bem, muito bom. Com certeza é uma grande contribuição para o vinho brasileiro trazer essa transição e esse desejo de querer fazer mais, melhor e produzir, né, construir mais legados e deixar que as pessoas não tenham... E comunicar que as pessoas não tenham medo de fazer. Começa com pouco, entendeu? Mas comece, tenha uma atitude e faça, porque, como eu falei outro dia, no mundo do vinho, eu só fiz amigos até agora. Ninguém faz amigos bebendo leite, né? Dani, como você imagina vinho brasileiro e a Casa Azotes daqui 10 anos? Então, o vinho brasileiro, ele tem, na pandemia, veio com um crescimento bom, né? Na questão de litragem, como a gente fala, né? Veio num aumento crescente o consumo. Eu espero que nesses próximos 10 anos a gente possa trabalhar muito mais o vinho brasileiro, e o vinho brasileiro no sentido de desmistificar um pouquinho ou torná-lo mais fácil de consumir. Não deixando aquele vinho presente no sentido... presente na memória do cliente, de que tem que ter uma taça de cristal, que eu tenho que ter um momento para abrir. Não, eu quero tomar uma bebida, eu vou tomar um vinho, e que seja um vinho brasileiro. Então, a ideia é que daqui 10 anos a gente possa estar conversando novamente, felizes que a gente tenha conseguido aumentar um pouco mais a litragem, né, do per capita do vinho brasileiro. E a Casa Azotes, ela vem para fazer com que o cliente ele tenha uma facilidade no consumo, que ele tenha uma aproximação com o vinho, que ele possa ter o primeiro contato, quem sabe, com um vinho. É muito importante a gente, quando a gente falou em rótulos, em rotulagem, a gente também não rotular o cliente. Ai, mas esse cliente só gosta de vinho mais leve, esse cliente só gosta de vinho doce, esse cliente só gosta de moscatel. Não tem problema, é um potencial cliente. Então, eu acredito que a gente tem que trabalhar o vinho brasileiro como sendo uma joia rara que nós temos e que nós temos que valorizar e passar adiante a informação. Quanto mais pessoas informadas tiverem, maior será o nosso crescimento. Muito bem, muito bem. Vamos lá para a nossa terceira pergunta. Qual a maior dificuldade que o vinho brasileiro deve superar hoje, na tua visão? E qual a maior vantagem que nós temos no vinho brasileiro? A maior vantagem que nós temos do vinho brasileiro são pessoas que acreditam, como nós. Boa. Então, essa é a nossa maior vantagem. A dificuldade que nós temos é que nós somos bombardeados todos os dias com vinhos importados, que nós somos bombardeados com toda essa entrada de vinho, e nós sabemos que o brasileiro tem essa tendência de que o que é de fora é melhor do que o nosso. Então, eu acredito que no momento que a gente conseguir mostrar que o vinho brasileiro também tem qualidade, vai ser a barreira que nós vamos
conseguir superar. Então, essa é a mais difícil, é mostrar para o brasileiro que também nós temos produtos de altíssima qualidade. Muito bom, muito bom. E a gente fala no vinho importado, o vinho que na maioria vem pelo descaminho, né? Esse que é o nosso maior problema. Importado legalmente, somos democráticos, mas o descaminho é um grande problema aí pro vinho. Isso, eu não tenho nada contra quem toma vinho importado. Eu acho que a gente tem que tomar vinho importado. A gente também, como pessoas que elaboram, a gente toma, porque a gente tem que ver as tendências. Mas aquela coisa de chegar numa propriedade onde a gente elabora 8.000 garrafas, 14 mil litros no total, falando de vinho de mesa. E a pessoa diz assim, não, mas o teu vinho é o dobro do valor do que eu compro de importado. É algo que a gente não consegue muitas vezes fazer o cliente entender que ali tem uma família, que foi feito manualmente, que desde que a gente plantou a videira até a garrafa final é a família que coloca a mão. Então, nós temos que saber valorizar essas coisas. E eu acho que a gente tem que... não precisa deixar de consumir o vinho importado. Mas talvez trocar. Substituir uma garrafa, pelo menos, na semana ou no mês, por um vinho brasileiro. E dar, então, a chance da gente mostrar o potencial que nós temos. Essa é uma das missões do Enotalks. Chamar pessoas aqui como a Dani, mostrar a agricultura familiar, os seus vinhos, o seu trabalho, o seu diferencial, mostrar para as pessoas que o vinho não nasce dentro da garrafa, que o vinho tem todo um processo e o produto artesanal. Por que uma joia feita por um joalheiro tem mais valor do que uma joia impressa em 3D fundida? Porque tem a mão do joalheiro. Por que o vinho artesanal, familiar, feita uma por uma, cada um daqueles rótulos é colado pela Dani e pela turma dela, tem mais valor? Porque é artesanal. As pessoas cada dia estão mais entendendo a diferença do que é um produto industrial, e nada contra, tem ótimos produtos industriais, mas o que é um produto artesanal e que o valor dele está justamente na artesanalidade. A gente tem que tirar da nossa cabeça que o importado é melhor. A gente tem que começar a comprar o local, a gente tem que parar de comprar vinho do Contatinho. Você que está comprando vinho do Contatinho, não é só vinho barato. Às vezes tu tá comprando vinho falsificado que tá fazendo mal para tua saúde e tu nem sabe. Pesquisa um pouquinho, sabe? Aqui nós estamos no Rio Grande do Sul, muito próximos das fronteiras com a Argentina, com o Uruguai, com o Paraguai, e a gente sente isso. Nós que somos comerciais, nós que somos vendedores, nós que trabalhamos em todas as pontas nas nossas vinícolas, que o vinho do descaminho, ele deixou de estar no contatinho do WhatsApp, ele começou a chegar nas lojas, nas adegas, no restaurante. O empresário, ele se rendeu, ele disse, cara, se o meu cliente quer isso, eu vou oferecer isso. E aí eu chego lá para oferecer um vinho para ele com artesanalidade, com origem, com procedência, com imposto pago, com personalidade, e ele não quer. Luiz, não é isso que o cliente quer. Eu acho que esse é uma das nossas maiores missões do vinho brasileiro. Abrir a cabeça das pessoas e dizer, cara, prova, é R$20 mais caro, mas olha que bacana esse produto. Vamos se ajudar. Tu mora no Brasil, cara, vamos tomar vinho brasileiro. É bonito vir passear no Vale dos Vinhedos, né? Lá, Wines Gardens e tudo mais, a paisagem. Agora tomar o nosso vinho tu não quer. Sem fazer polêmica, mas a gente tem que ter os dois lados, né? Vamos deixar esse gancho aí vamos deixar para uma próxima, não vamos fazer polêmica. Dani? Mas assim, deixa eu explicar uma coisa para Dani, antes de tu fazer a última pergunta. Dani, a gente levanta muito essa questão da nova geração do vinho brasileiro, tá? E essa pergunta que o Luiz vai te fazer tem conotação com isso. Quem é a nova geração do vinho brasileiro? Para te poder se situar na tua cabeça. Nós somos a nova geração do vinho brasileiro. A pessoa que tem... nós, mas não porque nós somos jovens. Nós porque estamos inovando. Estamos colocando energia jovial, mas não por causa de idade. Por causa de novas tendências, querendo trazer tecnologia e novos mercados. Tá? Porque também a nova geração do vinho brasileiro é aquela pessoa de
mais idade, mais velha, que abriu o seu vinho pela primeira vez com 60 anos. Essa pessoa também faz parte da nova geração do vinho brasileiro. Tá? E agora eu vou deixar o Luiz fazer, porque é só uma introdução. Isso aí. Pergunta. A gente vem trabalhando bastante esse termo na nova geração do vinho brasileiro, não só no produtor, gente jovem como nós, que estamos tomando a frente das vinícolas mais tradicionais, criando vinícolas e projetos novos como o Robson, da Machado e Crivellari, nova fase da Cavas do Vale, 3 anos aí de Casas Otes, né? Dani, o que você espera então dessa nova geração do vinho brasileiro? Tanto dos produtores de vinhos, quanto dos novos consumidores que o mercado nos traz todos os dias? Então, essa nova geração, né, ela vem para mostrar que o vinho brasileiro tem qualidade, formas diferentes de consumo, novidades que nem vocês falaram na questão toda dessa de elaboração, mas a forma de, eu acredito, de comunicação. A gente ataca, né, em várias frentes, Instagram, YouTube, TikTok. Então, eu acho que levar adiante, comunicar é o importante da nossa geração. Quem já fez muito pelo vinho, nós temos muito que agradecer. Com certeza. E são pessoas muito importantes, principalmente, né, o Vale dos Vinhedos. Quem teve a ideia, quem formou o Vale dos Vinhedos, que nem tu disse, eu sou de fora e tô chegando, mas a gente tem que fazer isso crescer. Então, eu acredito que a comunicação para nossa geração é muito importante, para essa nova geração. E o cliente, a nova geração de consumidores, ela tá também buscando novidades, buscando saber mais, buscando saber como pode consumir, como pode harmonizar, né? Porque a tendência lá do restaurante é essa, né? Da harmonização. Então, eu acredito que são novas formas de consumo, novas formas de elaboração e novas formas de comunicação. Eu acho que esse é o papel, né, e a nossa, como que a gente pode atribuir a nova geração do vinho. Muito bem, muito bem. Então, a gente agradece. Agora eu vou fazer uma pergunta. Olha, opa, vamos lá, bora lá. Então, posso? Eu queria agradecer a essa tua fala, mas tu vai fazer a pergunta. Não, pode agradecer. Eu quero agradecer essa fala porque é isso que a gente quer com o Enotalks. A gente quer que a nova geração do vinho brasileiro respeite tudo que foi feito até agora, mas também que a gente seja um ponto, um marco para construir e para a gente poder ver o vinho brasileiro daqui 10 anos ter uma evolução e uma crescente enorme. Então, muito obrigado por essa tua palavra, foi muito, muito feliz para mim, né? E com certeza para o Enotalks. Faça a tua pergunta, então. Qual que foi a motivação de vocês de me convidarem a estar aqui? Ah, legal. Aqui no Enotalks, esse espaço de informação e entretenimento do mundo do vinho, a gente criou justamente para isso, para esses bate-papos, espaço para se falar de vinho. E quem é que a gente vai convidar para falar de vinho? A gente vai convidar para falar de vinho os nossos colegas, os nossos amigos, as pessoas que a gente quer bem, as pessoas que a gente não conhece tanto e quer conhecer mais, e tentando trazer várias frentes. Por que não começar? Esse aqui provavelmente vai ser o episódio 001. Por que não começar onde todos começaram? Na agricultura familiar, no processo de mudar do vinhedo para o vinho, do vinho de mesa para o vinho fino, do vinho fino para as experiências, e a gente acredita que a Casas Otes está fazendo um trabalho bacana, do seu jeito, do seu modo, apresentando os seus produtos, seja local, seja nas feiras, e por essa sinergia de pensamento que a gente tem com a Dani, com o Juliano, com o projeto da Casas Otes, a gente, de comum acordo, resolveu convidar, né? A gente já foi sempre muito bem recebido pela Dani, aquela passagem lá na Wine South America dando aula de enologia. A gente sempre foi bem recebido lá na Casas Otes com tabuinha de frios, provando as novidades. Então, por que não prestigiar? Todo mundo que participar aqui do Enotalks, de alguma forma, tem que se sentir muito querido. Com certeza. A gente quer trazer, justamente, aproximar mais
esses nichos que talvez a gente não consegue chegar, né, na agricultura familiar. Vamos ter outros papos aqui que a gente quer aproximar das pessoas, quer trazer esse conhecimento para que as pessoas possam dizer, bah, Vale dos Vinhedos. E eu vi os caras lá, os loucos do Enotalks, falando com o pessoal lá da Casa Zotes Agricultura Familiar. Eu vou lá. Vou lá visitar. Vou lá visitar, eles vão conhecer. Essa é a nossa ideia, é uma ajuda de mão dupla, né? Por que que custa para nós convidar? E esse é o nosso intuito, convidar mesmo os amigos, parceiros, os colegas, os novos amigos, a contarem um pouco da sua história, a trazerem informação, trazerem conteúdo. Quem assistir nós com certeza aprendeu alguma coisa, teve uma experiência, se divertiu. E é assim que a gente vai tentar seguir por muitos e muitos episódios, né? Você que está assistindo, aproveita, já deixa o like, clica, compartilha, faz toda a tua parte aí das redes sociais, né, Dani? É isso aí. Vamos fazer um brinde? Vamos fazer um brinde. Faz o serviço aí pra gente. Vamos fazer aqui, vamos servir. Vai falando aí o resumo, Luiz. Então hoje a gente recebeu a Dani Zotes, da Casa Zotes. Ela junto com o Juliano e o Leonardo estão localizados no Vale dos Vinhedos, onde tem vinhedos de uvas finas, uvas de mesa, experiências de colheita de uva, de tábuas de frios, um espaço muito agradável, onde tu vai ser atendido pela Dani, por toda a família dela. Tu vai poder degustar os vinhos, tu vai poder comprar, tu vai poder visitar o Instagram dela, @Casazotes, né? E conhecer um pouquinho mais dessa história. A gente falou aqui um pouquinho sobre o começo da Dani, como é que ela chegou na Casazotes, do início dos vinhedos, das primeiras safras, desse processo de transição de produtor de uvas para produtor de vinhos, para as novas experiências do afogado. A gente já deu nome para o vinho, não vai ter outro nome, do espumante ancestral, da Bibiana, do Bibiana barricado, e chegamos aí, que foi o início, né, o ápice de ser premiada internacionalmente, um vinho feito por mulheres, avaliado por mulheres, uma menção aqui na nossa Assembleia do Rio Grande do Sul, que só pessoas que realmente estão fazendo um bom trabalho têm. Então esse foi um pouquinho do Enotalks de hoje com a Dani da Casa Zotes. Fazer um brinde, pessoal. Vamos levantar o nosso brinde, agradecer mais uma vez a presença da Dani. Quer deixar suas últimas considerações, últimas palavras? Dani, fica à vontade. Eu agradeço o convite, fico muito lisonjeada, né, de ser convidada aqui para falar um pouquinho, ainda mais como mulher, né, muitas vezes a gente vê o mundo do vinho mais de homens, mas eu acho que cada vez mais a gente tem que deixar mais os dois sexos falarem, né? E eu acho que tem muito que aprender, todos nós. Eu acho que a gente tem, no mundo do vinho, é como eu falo, nunca a gente sabe tudo, porque sempre a gente abre uma garrafa e tem uma experiência nova. Tudo diferente. Muito obrigada pelo Saúde, convite. gente. Saúde! Vamos lá. Bom, pessoal, então encerramos aqui o nosso episódio com a Dani Zotes, da Casa Zotes. Quero convidar vocês a seguir as nossas redes sociais, aí no nosso Instagram, TikTok, YouTube. Ativa o sininho e confere aí todos os episódios. Lá no Instagram a gente está postando os nossos cortes, né, Luiz? Então, fiquem ligados, a gente vai postar aí todas as quartas-feiras saem os nossos episódios. E fiquem ligados porque vocês estão no Enotalks. Isso aí, gente. Saúde!